meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Querido rádio ouvinte, você mantenha a irmandade. Agradeceu para a maneira que você está ligado com 92.4 MHz e o rádio que emite a partir de Gabo para lá, onde é que você está nele. Esse momento para não poder ler a palavra de Deus e não meditar nele na dia da hoje. Me espera como a minha querida rádio ouvinte está direito, saúde está bem e vou começar também dia direito e coisas na cor direito. Mas se quer ser o que lá? Então diga para Deus ajudar para situações poder normalizar, para tornar o direito, para estar bem, para estar bem com saúde. E nesse momento me estou para não meditar um texto de palavra de Deus, uma situação que aconteceu com um homem, com sua família, não pode falar assim, e que tem alguma lição importante que entende como pode ser muito bom para nós na dia da hoje. E está trata de situação de um homem grande chamado Jairo. Essa história está escrita na palavra de Deus, escrito para Lucas, também Marcos papia sobre ele. Mas aquilo que não é bem lei, não é aquilo que o Dr. Lucas escreveu. Lucas, apóstolo do Senhor, e sendo alguém que tem sido manga de informações importantes a respeito de Cristo, suma Filho de Deus, que tem poder, que serve a humanidade com manga de milagre, manga de coisas bom. Então, não a lei esse acontecimento. Se você está com a Bíblia, suma sempre recomendar, me espera que você está com ele já, você deve estar com ele na mão. E bom, se você está com ele, faça força para você ir para estar perto, bom? Para não ler junto, é a parte da escritura, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, não lei alguns versículos, história é cumprido, não can poder ler tudo, mas não comentar praticamente tudo ele nessa meditação. Misti para não começar a ler a partir de versículo 41. Lucas 8, versículo 41. Não salta outros lá para diante para não vai ouvir aquilo que misti para não pensar nele na dia da hoje. E que significa como aquilo outros que não acabam que é importante, muito importante. Mas nesse momento não pensar nesse que está ali. Está escrito assim: naquela hora, e bem um homem chamado Jairo, que serve chefe de casa de juntamento, embarcar na pé de Jesus e pedir para ir para sua casa, para ter um filho só, bajuda que tem perto de 12 anos de idade, que estava quase para morrer. Suma que na bai, multidão na pertal de todo lado. Não salta, não vai para diante, para não vai ouvir o que acontece. Que multidão que na pertal, e tem uma coisa que fazer lá, e tem um mulher que está lá, vem causar problema grande. Não na papia dele depois. Na versículo 49, não lei versículo 49, goste, para não olhar o que acontece, olha que Jesus sai para casa de Jairo e gente na pertal na caminho e que consegue chegar lá rápido. Toque na versículo 49 e chega alguém. Olha aqui chega, aliás, olha aqui na papia ainda e bem alguém de casa, de chefe de juntamento que fala. O filho morreu e que precisa cansa mestre. Jesus ouve o que é falado e fala Jairo, cabo panta, fiação e na salva. Li que não para na meditação, aliás, na leitura, mas não comenta manga de partes
que inclusive no calei gosse, para não poder ganhar mais tempo na meditação da os. O que não podia olhar ali? E de como ex-homem Jairo e ter um filho som. Palavra de Deus contando como e um filho fêmea som que ele tem. E aquele filho fêmea estava doente, riso. Toque Jairo próprio entende como é menino le cana bem salva. E um menino que não pode considerar no dia da os está já na fase da adolescência. E Kirsi está quase que 12 anos. E um pré-adolescente já para adolescente. E alguém já que pode começar a fazer alguma coisa de bom para ajudar na família. Doença dá-te tacal. Bíblia está contando cálculo de doença que tem quanto tempo que leva, não quer saber aquilo. Mas que interessante, como se que chamam a atenção, como se também para minha querido Radio 20, com aquilo que nos acompanha conosco na Facebook ou canal de Evangélica FM na YouTube, que me se para não pensar nele nesse momento e algumas coisas que Mangar Bias está olhando também, ora que não tem foronta, não leva diante de Deus na oração. Se não puder dar seu nome para essa meditação, não puder falar como que está acontecendo, ora que parte como resposta de no pedido para Deus e na tarde para chegar. Um título grande. Ok. Então, mas no grupo de título, a boca não faz teologia, que eu faço título grande assim, bom. Se eu fazer aquilo, cana bem fica bonito. Mas que interessante, e de como, hora que amigo bom não na hora que amigo bom não apresentando assunto para Deus. E tá tendo essa situação de tarda. Outra hora e pode ficar tarda. Mas nessa situação de Jairo, e parece como era uma situação de urgência. E me se bate de quente para Cristo vai para se casa. Ele comanda e vai pedir para ajudar. No caso de que comanda, Jairo que resolve levar seu filho fêmea para cá onde que Jesus estava nele. Talvez estado que estava nele e que estava seguro para ele ambulir levar para lá. E está parecendo também como e tem uma certa distância de casa de Jairo para cá onde que Jesus estava nele. E esse homem faz uma coisa muito importante, ora que não é jubil, com o ponto de vista de oração. O que esse homem garante fazer? Palavra de Deus contando como ele é chefe de casa de juntamento, que não pode considerar como alguém garante de igreja, homem garante de igreja, ou pastor de igreja, líder de igreja. Hoje que foram chegando nessa casa, Jairo, que jubil como amigo garante em capo de sair. Isso aí para vai não der. E que vai qualquer cal. E vai para cal certo onde que tem a certeza como a solução para o problema está lá. E vai para Cristo. Onde que chega onde que Jesus estava nele? Palavra que não acaba de ler, que versículos, e contando claro como que o Jairo chega lá. Jairo que chega e firma tchan e fala, Jesus, bem vai curar filho que está doente, quase para morrer. Jairo que chega lá e carga a mão na cabeça e na chora. Para Jesus começa a bem apontar agora o que você tem, o que você miste. Jairo que faz aquilo. Mas o que Jairo faz? Se você ouvir naquele primeiro versículo que não leio, Jairo chega lá e vai diante de Jesus, daquela podia olhar e finca juju na chão, emborca se rosto na chão e papia com Jesus e falar, mestre, vim para minha casa. Vim para minha casa, minha filha um som, está doente riso para morrer, está quase para morrer, tem paciência, vim vai curar ela. Jairo emborca diante de Jesus para rogá-lo. E rogá-lo, e mesquinha-se diante e falar, Jesus, tem pena de mim. Minha filha está para morrer, minha filha um som está para morrer, vim vai curar ela, mestre. Essa é uma atitude muito importante que pode ensinar a amigo bom. Hora que não tem no foronta, hora que não tem no situação. E pode até que ser uma situação de foronta assim, de vida ou morte, quinte, suma que serva na casa de Jairo. Mas independentemente do problema que pode ser, ou situação que pode ser, na posição, hora que não levar diante de Deus, como que está sendo. Jairo pode ensinar uma coisa muito importante.
Ora que alguém finca juju, e sinal de que busca grandeza diante de Deus. Não está falando como e sinal de humilhar. E baixa a cabeça. E cá fala com a minha chefe de igreja, para chegar lá para apresentar para ele, falar, Jubi, mestre, a minha chefe de aquela igreja lá, para contar ainda se nome, se título, se categoria, onde que formar, como é que andar, toque chega na que condição, na que posição, aliás, que está nela, para depois de como já bem apresentar, se mistida. Não. Jairo vai com o coração humilde. Jairo mpina. Jairo dobra-se juju. Jairo mborcana chong. Que reconhece como Deus, a mim encanada, a mim e cá ninguém, a boca é de tudo. O que é que não pode ensinar com Jairo? E de como diante de Deus, a mim que o querido Radio 20, não deve fazer força para que o espírito de buscar grandeza, tudinho olha a favor de Deus. Esse espírito de grandeza, na outra linguagem, está chamado de alçar a cabeça. Na outra linguagem, mais perto do português, está falado orgulho. Orgulho está tudinho olha a favor de Deus. Amigo, bom, não precisa entender como a hora que não vai para Deus, não deve ter um coração humilde pronto para poder empinar diante dele para emborcar. Para falar, tem pena de nós. Sim, Jubi, como é como fazer aquilo lá, como fazer como andante tem direito para fazer isso. E muito menos não ia alçar no rosto com o pensamento de como não merece Deus, tem que fazer esse favor. Cá não fazer aquilo lá. Cá não fazer aquilo lá. Não aprender com o Jairo. Jairo entende como ele cá merece nada. Aquilo que ele merece. Só um favor que podia olhar na mão de Deus, vai pedir Deus. E fala, Deus tem pena de mim. Jesus tem pena de mim. Minha filha está para morrer. Olha aqui fazer isso. Jesus é óbvio. Jesus entendeu. Jesus disse de vai com ele. E certa se pedido. Mas, na caminho olha que na vai. O que acontece? Logo, antes de não vai ainda nessa parte do caminho, não pode aprender também outra coisa. Hora que não humilha diante de Deus. Hora que não quer mostrar grandeza diante de Deus. Deus está ouvindo. Minha querido Radio 20, bom entender-me? Ora que amigo não cai alça na cabeça para mostrar como a nós que a nós está monapito e a mim que bem. Ora que não baixa na cabeça. Ora que não olha como a nós fica ninguém. Ora que não olha como a nós não quer mercy. Esse favor que não vai pedir na mão de Deus. Deus está ouvindo. Jesus está ouvindo. Ele comanda e ouve Jairo e vai com ele. E cá porfia, e cá discute com ele. E ouve esse pedido. E vai. Mas a maneira que não vai, manga outra gente estava lá. Olha que o Jairo chega, gente jumnal lá. Manga gente estava lá que se há problemas. Manga gente com certeza estava lá e se vai também conversar ou para fazer alguma coisa para Jesus poder resolver a situação. E tem aqueles que me sobem ensinamento da palavra de Deus. Outros certamente têm também ser problema de saúde e outros problemas. Mas nunca se bical que se atitude. Pelo menos de Jairo e mostrado. E o que não podia olhar lá? Resultado. Ora que não vai diante de Deus, não deve de papiar com ele. Para não abrir na boca, não contar, es que não misti. Não misti de ser do es. Maneira que não te abre na boca, não conta Deus, no nome de Jesus Cristo, o que não misti, Deus está ouvindo. Não podia olhar, maneira que Jairo humilha diante de Deus e papiar com Deus, Deus é ouvido. Ele comanda, amigo bom querido Radio 20. Ora que nós estamos na causa de juntamento de buscar a presença de Deus, de que nós tu não estamos juntar para cada quinto esse assunto para pedir Deus. Amigo, bom, não cadê de preguiça e abre na boca para não contar Deus, calco não mistida. Não deve abrir na boca, não fala Deus, Jubi, es que precisa dele, es que misti, es que misti. Judão, a linha força, a linha fraqueza, a linha problema, a linha situação, para apresentar. Para o Senhor próprio falar como para não pedir aquilo que não misti. E que como é que se que não misti. Mas, e dá-nos ordem para não abrir na boca, não pedir. Você sabe para ver de quê? E tem manga sentido, hora que não pedir Deus. Hora que não abre na boca, não papiar com ele. Primeiro, coisa que não podia olhar naquilo, e não está mostrando confiança nele. Para a hora que não pedir alguém, para a confiança nesse dono como, e poder ajudar naquela situação. Não está pedir alguém que não tem confiança nele. Não está pedir alguém que não tem confiança nele. Ele comanda, Deus na pera, amigo bom, para não abrir na boca, não contar no problema, no papia.
Aquilo é declaração de não fé. Aquilo é que Jairo mostra ali. Mas que declaração de fé? E cá por sido com grandeza, e cá por sido com orgulho. E Bíblia está cobrido, totalmente dominado com o espírito de humildade. Quer dizer, que sentimento como nunca nada, mica nada diante de Deus, Deus que não faz favor. Ora que empina-se diante de reconhecer esse favor, Deus está ouvindo. Manca, e não ouvindo também, ora que pedir no nome de Jesus Cristo, que não já se acusa. Cano jaga se kusa ora na fala não pina diante de Deus, vai pina diante de baloba, diante de muro, diante de jambacus, mu pensa lá que solução não tem. Jairo cai pina diante de gente tudo para bem tempo naquele tempo. Ele vai diante de Cristo com cedo Deus na metade de pecadores naqueles dias. No dia de hoje, Senhor Jesus e continua disponível, ele está perto de mim. Não de caminho que não pude vai para ele, não empina, não contar, não mistida. Não humilhar, não contar, não mistida. Não mostra não fiança nele. E ele não vem para ajudar. Na situação não olha, Jesus começa a vai com Jairo para se casa. Mas uma que multidão tio. Você veja como que cedo e anda na metade de manga de gente. E está cansado. Bocata conseguir diante. Principalmente, para por entender que é direito, eu vi exemplo de políticos ou os presidentes, ora que é bem dizer como é andar a pé. Para a população agora está à volta dela na acompanhar. E cá está por diante, para ver gente na apertar de um lado para outro, que eles na missão olhar, que eles na pinchar, e está cansado. Velocidade de andar, cá está cedo, se mora com bocata não nada por diante, por diante. Assim que Jesus na baiba, gente estava à roda dela. Mas para além de gente que na apertar, e tem também outro mulher que está lá, que mostrava também uma atitude muito boa de fiança. Ele acaba embora. Ele, isso lá atrás, e bem lá de trás. Para bem ter medo hoje como a mim assim nunca pude vai tocar alguém de qualquer maneira, nunca pude vai firmar-se diante, mas enfia como sem tocar nessa roupa, não problema não ser resolvido. Assim que perta, pincha com gente, finta, gente, talvez tá pinchar para trás, pinchar para diante, pinchar gente para direita, para esquerda, mas em tema, e põe nesse sentido, sem tocar se roupa, som, de ajuda para tocar se roupa, cuide vai biase, vai mão, falha com que camisa, assim que tenta e contenta, tem na hora que toca que camisa de Jesus. Olha que toca que camisa, palavra de Deus contando com uma poder sair de Jesus para a vida daquele mulher. Que mulher estava com um problema grave. Se problema com o Jairo, não se bicar que mais grave. De Jairo talvez um problema que começa gosta, que é muito tarde. Mas de mulher que ela tarda, que ela gasta dinheiro na todo lado. Gosta de bidecar tem maneira de mostrar-se rosto diante de gente. E tá ficando em bolsa, e na coita andar para todo lado. Pabia, e tem uma doença que nenhum mulher cada dia tem. E tá fazendo o boca olhar a cabeça como uma boa pecador. Era a doença que estava nessa mulher. Está triste. Naqueles dias ainda é pior do que no nosso tempo de hoje. Mas, e fia como Jesus que pode resolver esse problema e vai para ele com fé, com humildade. Esse caminho que o Bíblia tem, hora que não vai para Deus, não vai para Deus através de Jesus Cristo, com coração humilde, com fiança. Olha que faz aquilo, poder sair em Jesus e curar-se doença. Naquela situação, Jesus para. Olha, Jairo tem depressa para ver a menina está quase para morrer. Jesus gosta para e anda e na ponta quem que tocam. Gente na vira, cara que na fala e caminho, outro na fala e caminho. Você bora coisa quente assim, não está bem como se finta na cabeça e caminho. Gosta de ficar na caminho. Então que Pedro cabem por aguentar e sente um bocadinho incomodado com que pergunta de mestre aqui na ponta. Mas quem que tocam? Pedro fala, mas a gente também tinha o mestre, a também como que não bem ponta, quem que tocou? A gente turma se tocar o cara aqui na pincha de um lado para o outro. Mas Senhor Jesus está se biquinho tocar com o coração humilde. Senhor Jesus está se biquinho tocar com o toque de fé. Ele comanda a mim como hora que nós está na casa de juntamento, não apresenta no assunto diante de Deus. Cada um de nós não consegue tocar presença de Deus, não consegue tocar coração de Deus com humildade, com fé, que não vai com ele. Então, Jesus continua a insistir e fala, Jubi, Pedro, insiste como de mim e sai um poder. Será que Jesus quer se mudar é mulher aqui? O que manda e acaba diretamente contar? Mulher, o que manda tocar? Não. Jesus não espera para aquele mesmo coisa que Jairo vai fazer, para abrir-se boca para contar. Mulher
capo de segundo, na metade de gente ia apresentar e falar, e amigo tocar o mestre. E amigo tocar. E contar qual que era esse problema, qual que solução também que olha, e contar como aqui doença tarda nele. Mas aqui tocar, doença para jana, que sangue que tá saiba e não incomodar, e para sair. Janan. Que não podia olhar ali? Jesus Cristo é solução para tudo no problema. E podia agir goste, suma também podia agir depois. Que caminho que não deve fazer se contratar para agir? Suma nesse caso do Jairo firmava lá e tem depressa, talvez na sua pena, tinha calor na saída, babia, é mulher na tarpajão, a mim próprio não tem foronta, a mim próprio que não vai para minha casa, que manda o bem entrar na metade, buna atrapalhar, buna bem pôr o menino na foronta, na vida, minha filha está quase para morrer, disse mestre para ir vai curar. Jairo não reclama nada. Jairo fica quieto e pera. Babia, mestre está em direção a sua casa. Que não pode ensinar com isso? Hora que nós apresentamos no pedido para Deus com fé, com humildade, não deve fiar no perar para ir respondendo na hora, na maneira que ele miste. Jairo pera, Jairo que atormenta. Então, enquanto o mestre para ali na conversa com aquele mulher, que acaba de vir chamar, filha, essa é uma boa coisa. Se aquele mulher cabimba para ir apresentar essa situação diante de Jesus, e cana chegar a chamar minha filha, e cana chegar a chamar minha filho, e cana chegar a falar que um bom pecado está por dado, bom problema está transformado, e cana chegar a ouvir declaração de que uma vai com paz. Qual bom coisa que cede suma aquilo? Para se curar a doença, mas boca tem paz. Boca não está direito. Mas maneira que as mulheres declaram essa situação diante de Deus e ser aberto e apresentar diante de Deus, então Jesus poderia declarar filho de Deus e declarar pecado por dado e declarar pai bai com paz. Que é coisa muito bom. Enquanto Jesus na papia lá, mensageiro chega de casa de Jairo. Que versículo 49 que não leio. E chega e fala, Jairo, homem grande, não tocar na lar atrás, homem grande, Jubi, disse mestre para menino morrer já, o filho morrer, acabou incomodar mais mestre, acabou chatear, acabou cansar para ir para ter na casa, para que tem lá na casa é defunto já. E cá está já mais com vida e morre. Que não pode ensinar com esse mensageiro? Mensageiro que é alguém que te esse recado, ou alguém de mandato bem contachur, que te disse para Jairo de como limite para o pedido e cabalhar. Limite para a solução do problema e cabalhar. Pabia, que na peraba? E de como Jesus na vai para sua casa, Jairo próprio na peraba também mesmo coisa, de como Jesus na vai para sua casa, para vai curar seu filho. E na pera para doença sair nesse filho, para seu filho sã. Mas gosto agora que o filho morre. Esperança para eles, e que até mais, e acaba. Pabia de que ser assim. Pabia de coisa que manga de bias amigo bom não está tendo na nossa vida. Pabia não cá conseguir que ser Jesus Cristo de verdade. Não cá conseguir, não cá se poder, não cá se autoridade. Ele comanda amigo bom não precisa buscar conseguir que ser Jesus Cristo. Cá não ouvi falar dele de longe, não firma lá, não pensa como, não conseguir, não se be quem. Toco não está de com outras coisas que quer ser do ele. Cá não faz aquilo. Não chega perto dele. É homem que leva recado. E cacibiba quem que na papia, quem que estava lá ao lado do Jairo. E cacibi quem que Jairo vai embora se diante. E cacibi quem que Jairo vai chamar para resolver problema na casa. Mas Jairo, olha que houve que situação. Não pude começar na pantaba também para me se fiar na kuma. Pronto, dito que atendia. Jesus rapidamente sacura coração com o pensamento do Jairo e fala, Jairo, cabo medi. Esse está dando a entender como que Lora Jairo mede, impediria minha único filho que tem. Medo começar a tomar conta desse coração. Minha querido radio ouvinte, com aquilo que nos acompanha no YouTube, Facebook. Ora que o medo está no nosso coração, fé cá por estar lá. Ora que fé está no nosso coração, medo cá por estar lá. E duas coisas que cá estão diante. Mas aquele caminho que não deve dizer para ir morar no nosso coração, no nosso sentido, e ser fé. Fé e que? E certeza de coisa que não cana olha, mas não fia como assim que nascedo. Senhor Jesus fala, Jairo, cabo medo. Minha querida rádio ouvinte, qual medo que amigo não tem nesse exato momento? O que não mede?
Cal médico barançano, não para de no jubi, não pensa de nele direito sim. Medi, pensa problema e não acaba comigo. Pensa doença cana de sangue. Pensa como é trabalho na perdil. Pensa como é problema na perdil, na condenado, nunca sabe como é que não resolve. Pensa é alguém que ameaça e não consegue tirar vida. Não tem medo. Que é café. Se não fiança na Jesus Cristo, não deve receber na quem que não fiança nele. Cano disse medo para ir dominando. Jesus fala para Jairo, cabo medo. Missi também fia como ina falando nesse exato momento para cano medo na nossa situação que nós está nele. Cano medo. Cano medo. O que não deve ter na nosso coração? E aquilo que Jesus recomenda para Jairo, fiação. Fia. Fia isso é do quê? Fé. Se base e fé. A partir de lá, Jesus vai falar fiação do filho e na sangue. Que Jairo vai buscar? Para se filho sangue. Mas que recado, contador de recado tesil, e falar do filho morre. Quem que morre não está falando com na sangue, não está falando da lanta de morto. Mas para Jesus que menino que morre. Para Jesus que menino não dormir. E chega lá na casa, onde gente estava na casa de Jairo, e hoje a gente na carmuça de um lado para outro, para ver filho de chefe que morre, filho de chefe de igreja que morre, filho de pastor que morre, cada quem na carmuça para um lado para outro, na chora na mesquinha. Para mostrar esse sentimento, para ver garante de nós igreja, se filho que morre. Se o filho um som, que ele está dando um bom pensamento, um bom sentimento, não mesquinha, não lamentar. Toco não está caindo na chão. Mas Jesus olha para o contrário. Olha que chiga le fala que gente que na chora bala. Cabo chora. Pabia é menino e camure e na dorminang. Allah. Menino que não olha toque de assim riso can e muro buna bem falando kuma e na dorminang. Não. Que la faz alguém para chora é camba pagaraça. É na ri. Rina que rina sentir do fácil troça. Troça pabia que pabia é cafia. Pabia é cafia. Manga de gente cafia na Cristo, manga de gente cafia na Jesus Cristo, é na ri, é na goza, é na papia, coisas tristes, pena. Papia que consil, mas amigo bom, não cadibe de fazer aquilo. E se minha querido Radio 20 algum dia tentar na ri de Cristo ou de papia em juti Cristo, e bom para parar. Papia perigo garante por bem olhar. Mas Jesus que para diante de se jumbai de ri. Que se goza, não, que lá para Jesus, e toma Jairo e fala Jairo bin no vai, e toma Minguer e Jairo e fala bin no vai, e toma se 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, bin no vai, ele só que entra lá, onde que defunto de Tabanel, tranca a porta. Olha que Jesus chega lá diante de que situação, onde que tem mais esperança. Naquele lugar, onde que tem mais só doença, mas tem defunto e morto que não impera naquele cal. Minha querido Radio 20, que não podia olhar, que é Jesus Cristo que amigo não deve fiança nele. E Deus que está cuidando pedido, ora que não vai para ele com humildade. Naquela situação que a gente está tendo uma solução que tem, Deus tem essa solução nessa maneira, nesse tempo. E fala para aquele defunto ditado, e fala para Judas, Lanta, que é bonito demais. Pensa, alguns de nós chegam a assistir a cena no filme que está mostrado aquele filme de Jesus. Se nunca o chegado a olhar, e tem. Eu pude buscar na internet, alguns gente têm nesse cartão de memória que gente jogou como tapate, ou igreja está parte na diferente cal, eu pude ver aquele cenário, como é que acontece. E um facto real. E que é uma história inventada, que isso é uma história de lobo que lebre. Não. Que história fala, assim que ser do barreiro, que ser do rei. Não, e um facto real. Jairo olha aquilo que Jesus falava como cabo medo para a inação. Que hora que bajuda que estava lá defunto e riba para a vida, alma volta para ele, saúde volta para ele, vida volta para ele, alegria que saiba naquela casa volta para lá. Hora que Deus responde no pedido com o coração que não apresentar, se diante com o coração humilde, meu irmão, tristeza que invade no ba, e que até tem mais lugar de ficar. Contentamento que está tomando conta na vida, paz que está tomando conta na vida. Naquele momento, bajuda o sangue. Bajuda lanta. Jesus dá ordem e fala, Jairo, dá coisa de comer. Vou dar coisa para comer, para continuar vive. O que não pode ensinar com isso? Minha querido Radio 20. Diante do nosso problema, hora que situação parte com uma solução que tem jamais.
não jubi, não lembra vida de Jairo. Não lembra exemplo desse homem que ensinaram lição muito importante na vida. Não ensina conversa que Cristo falava. Não lembra que Jesus falou. Para mim, que não põe confiança nele. Para que não disse medo toma conta da vida a ponto de não dizer fiança na Deus. Não fiança nele. Qual que situação que nós estamos nela hoje? Que gente na papia para nós com relação a que situação? Talvez algum de nós tem um problema que até gosta de ficar resolvido, não vai à igreja, não ora, orações fazidas, repetido, nada que acontece. Às vezes, alguém por chegar e te ensina um recado. Jubi, bom problema, can't bem resolvido na igreja, não. Igreja que queriu. Algum de nós não está contando a escola de recado. Jubi vai também para o vai alçar mão. Vai jubi Natal, cal. Lá que fulano vai coisas bem resolver com ele. Fulano tem a escola de problema. Lá Natal que o homem garante que lá que vai nele vai resolver problema. Lá na Irã de tal cal, Natal mato. Lá que vai nele vai resolver esse problema. Atenção. Na chamar atenção, minha querido Rádio 20, a boca está hoje nessa situação, com o problema que vou andar de um lado para o outro, vou pedir Deus, solução que tem. E que significa como? Se você pedir Deus no nome de Jesus Cristo e que resolveu ainda, não repetir a palavra, e que resolveu ainda, e que significa como? E que pode resolver. E falta momento num de caminho que não tem que continuar a andar com fé. Suma que Jairo pode andar com fé, com paciência para pera. Jesus sai de que cal, pai para aí atender que mulher e anda toque vai chegar nessa casa. Olha que medo me se chega nesse coração para balar se fiança. E que disse que ela fica? Jesus fala, fia, cabo medo, cabo panta. Se nesse momento, que você não obedece meditação, você sabe como e tem algum qualidade de medo com varia do coração, toca o fé, que existe mais. Você não sentir abalado, você não sentir inclinado para baixo ouvir que conselho de bom parente, de bom amigo, de bom familiares, talvez até de papéis. Que não fala como não vai para ali, não vai para outro lado, per não vai alçar a mão, per não vai fazer aquilo outro, per não vai dar uma. Cabo fazer aquilo. Fiança só na Jesus Cristo para ver nele que não solução, nele que boa solução, lá que solução também de Jairo estava nele e lá que não solução de tudo e qualquer tipo de problema que não tem, lá que não pode olhar nele. Para não poder olhar, lembra que não tem que ter no nosso coração, que não pode aprender com a vida de Jairo. Humildade. Humildade para não empinar diante de Deus. Humildade para não baixar diante de Deus. Humildade juntar com fé. Para não fiar como e só Jesus Cristo que pode resolver no problema. É hora que não põe no fiança nele, sem dúvida, sem balançar, sem deixar medo dominando. Deus trabalha de encontro a no problema nesse momento, nesse tempo. E que não é tempo. E que não é bom tempo, mas no tempo de Deus. E a hora que faz aquilo, meu irmão, não está tendo paz. Imagina o contentamento que tem na casa de Jairo aquela hora. Que gente que vem para carmuzachur, que eles não choram com fingimento, que eles não choram com sinceridade. Tudo eles é ter paz, é que tem mais motivo de chorar. Que pode olhar naquela família, naquele momento. E alegria. Aquilo caminho que bom não deve para favor de Deus, para a resposta que Deus tem para nós, para nossa situação, para chegar a nós. Cada dia, para não parar. Se que chega gosto, para não parar. Se amanhã que não chega, para não parar, para não fiançar nele. Não fiançar na Jesus Cristo, na tudo e qualquer tipo de problema que pode vir. Ora que voz de inimigo que não vem causando medo para falar como ele, solução que tem. Buna pedir no tempo na Cristo. Acabou fia aquilo. Fia na esquina na contar para ver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus está falando, fia só. Fia. E fala, bom fia na mim, bom fia na minha papé. Para se quer ser verdade. Jesus quer ser o que não pode vivenciar, não experimentar na nossa vida até no dia 2. Quanto coisas que fazia para mim. E tio, sem parar para contar ele, não meditação não é bem cumprido. Quanto gente que pode também, que Jesus atua nessa vida, no dia 2. E mostra poder. Ele comanda amigo no dia de subir na quem que não fiança nela. Jairo subir na quem que fiançava nela. E cada disse aquela notícia paralisar. E quer dizer que notícia por ele desespera. E quer dizer que notícia por e sai de que multidão e corre, passa Jesus e chega lá nessa casa, desespera na garmusa no chão, rabida de um lado para outro. Não. E ouvi palavra de Jesus que fala, Jairo, fia, Jairo, sossega. O filho não é sangue. Se filho é sangue, claro que é sangue. E casou com mais sangue, mas lanta de morto. E mostra poder
de Cristo, suma Deus que tem toda a autoridade para dar vida, para tirar vida. Na quem agora caminho que não livre fiança nela. Muro por dar vida. Jambacus por dar vida. Que outra hora não terá nobre de muro com Jambacus e fazendo corte, e matando, e reuniando, e saqueando, e causando mal. Mas para dar vida, não, ele é capaz de fazer aquilo. Que está fazendo? Irã, que está fazendo? E está matando? Ele é capaz de dar vida. Para a vida está na mão de Deus. E é Deus, caminho para mim, que não pode estar ligado com ele. E Jesus Cristo. E não deve ligar com ele através de nossa fé. Amém. Então, pensa direito, realidade que você corre com ela. Pensa direito na realidade que você vive nela. Quanto tempo que leva já? Bojer que minjer que corta lá já lá no caminho. De se leva mangar tempo, mas no momento certo, e olha solução para via e vai diante de alguém que tem a solução, que seja Jesus, o Cristo de Deus. Amigo, não vai para ele. Não leva no problema, não leva no mistida. A hora que não faz aquilo, não tem nada que não perde. Não tem simplesmente só que ganha. Não tem só que fala a Deus, obrigado para via boa mão, a boa solução para o problema. Amém. Para Deus abençoar, diga a continuação de um ótimo dia de nós viver, nós põe nossa fiança na Deus. Para Deus abençoar. Bucaba de sucuta, tempo de meditação de horas. Para Deus abençoar. 92.4 Um rádio com compromisso com verdade.